Olá, eu sou a Ariadne, estou finalizando o curso de Psicologia na Faculdade Pitágoras de Londrina e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso para vocês. Então, como vocês podem ver, aí o tema é sobre a atuação das psicólogas e psicólogos do sistema prisional para identificar quais são os desafios encontrados, mas também quais são as potencialidades para promover saúde nesses espaços. Então, para a gente começar, acho importante fazer um resgate histórico, né, de como a psicologia surge, né, como é implementada nas prisões, para que a gente possa conhecer, né, compreender algumas coisas e, com isso, ter instrumentos para construir e reconstruir novos caminhos aí. Então, historicamente, os saberes psicológicos foram utilizados muito como um saber-poder, né, um saber científico como um respaldo para legitimar algumas práticas disciplinares, a fim de punir corpos desajustados e indesejáveis, né, principalmente nas prisões. Então, embora o cuidado em saúde seja fundamental no nosso trabalho, por muitas vezes esses profissionais na prisão ainda estão muito atrelados às demandas avaliativas. Né? A avaliação é uma coisa importante no nosso trabalho, mas é muito para além disso a nossa prática. Então, dar luz a essa discussão pode potencializar algumas reflexões acerca dessa prática, né? E ser instrumento para qualificar e reafirmar esse compromisso ético e político da psicologia. Então, problema de pesquisa, né? Considerando a atuação, quais são esses desafios, mas quais são as potencialidades também, as possibilidades. Objetivo geral, então, compreender com base na literatura, específicos conceituar, descrever e identificar. Indo para o primeiro capítulo, esse breve percurso histórico aí. Então, como eu disse, né, tem esse marcador aí do saber-poder. Então, a psicologia ela nasce na Europa no contexto de consolidação da Idade Moderna, juntamente com o capitalismo, enfim, uma mudança de concepção de homem, enfim. Então, tinha-se muito, né, a questão da cientificidade, então buscava-se saber, ter conhecimento sobre um objeto para poder controlar ele. E aí, as faculdades de medicina, assim como a educação também, foram algumas responsáveis por trazer esses saberes psicológicos, importar esses saberes, né, e implementar aqui. Então, só que aí, esses conhecimentos muito marcados pela higiene social, né, com esse objetivo de limpar mesmo, né, de excluir pessoas consideradas anormais, desviantes. E aí, de acordo com a Halter, a gente pode dizer sobre as tecnologias de preconceito. Então, saberes científicos, né, como instrumentos aí para promover essa exclusão, né? Então, considerava-se criminoso uma espécie de gênero, uma parte de gênero, né? Um gênero humano à parte. Então, teve um processo de desumanização da pessoa aí, né? Então, procurava-se conceitos biológicos, morais, comportamentais, na tentativa de justificar esses preconceitos. Então, o que a gente vê historicamente são algumas roupagens, novas roupagens, mas com o mesmo objetivo. Cesare Lombroso é um exemplo disso, fez, né, estudos para dizer sobre um estereótipo, né, de criminoso. Então, esses rostos aí são exemplos nos quais ele considerava, né, como perfil criminal mesmo, né, criminoso. Então, a casa de correção é um modelo que chegou no Brasil ali final do século XIX, XX, e isso se expandiu. Desse formato da planta aí, como está na imagem, então os pavilhões direcionados para o centro, não é por acaso, a arquitetura realmente trazendo, né, essa opressão, essa sensação de vigilância constante. E aí, então, os saberes psicológicos, a fim de conquistar essa tão desejada cientificidade, acabou cedendo algumas demandas sociais, né, e também com relação à pena prisão. E houve uma psicologização do sujeito e seu considerado comportamento criminoso.
Aqui nós temos uma linha do tempo da psicologia nas prisões. Então, em 1930, a ciência psicológica já estava ali, né? Em 62 foi regulamentada a profissão aqui no Brasil, e aí houve uma inserção aí, principalmente nos manicômios judiciários. Em 84, vem a lei de execução penal, e aí efetiva mesmo a inserção concreta dos psicólogos, né, nesse contexto, mas aí com um objetivo, né, classificatório, né, enfim. E aí, somente em 2003, aparece a psicologia como integrante do grupo profissional para atenção integral em saúde das pessoas privadas de liberdade. Então, as práticas avaliativas aí também, né, uma linha do tempo, mas só para dizer o quanto há uma resistência muito grande para desvencilhar a psicologia desse lugar, né, de controle, de reprodução de poder disciplinar, enfim. Então, aí tem algumas tentativas, mas sempre com muita pressão e reação contrária, principalmente do poder judiciário e do próprio sistema, né? Então, temos um impasse aí, ao mesmo tempo que temos um código de ética fundamentado nos direitos humanos, né? Temos, da outra parte, a exigência de um tal respaldo científico aí para as decisões. Falando um pouco sobre a saúde nas prisões, temos estatísticas que nos mostram quanto a população prisional é atravessada pela desigualdade social, baixa escolaridade e principalmente pelo racismo, né? Então, temos as estatísticas aí que nos mostram. Essas são algumas leis normativas relacionadas ao acesso a direitos dessas pessoas, seguridade mesmo dos direitos. Aqui fala um pouquinho sobre a situação, né, das prisões no Brasil, de muito ócio, superlotação, insalubridade mesmo. Então, como a Cristina Halter bem diz aí, espaços mais ou menos caóticos, né, cuja finalidade é apenas exclusão e castigo. Então, diante desse contexto, os impactos na saúde são inevitáveis. Então, além dessas doenças que a gente vê muito na mídia, né, HIV, tuberculose, outras doenças transmissíveis, aqui trouxe também o sofrimento psíquico. Então, aqui a gente está olhando para a saúde de uma forma integralizada. Um exemplo, um acesso a direito também é promover saúde, né? Então, trazendo sofrimento psíquico aqui, né, irritabilidade, estresse, ansiedade acentuada, abuso de drogas ilícitas e medicações psicotrópicas, né, muito comum, prevalência de tentativas de suicídio, automutilações. Então, um contexto de violência, tanto institucional quanto do próprio crime, enfim. Então, aqui a gente pode dizer o quanto a privação de liberdade afeta não só o direito de ir e vir da pessoa, mas de uma maneira global. Crime e loucura, então, para dizer desses estigmas, quando juntam, né, parece que legitima ações ainda mais contentivas. Aqui temos a atenção integral, então, 10 anos após ao plano, foi feita uma pesquisa, não teve o acesso que se esperava, né? E aí, por isso, foi criada a Política Nacional, a PNASP, em 2014. Falando um pouco sobre os desafios e potencialidades, todos os dias as psicólogas e os psicólogos enfrentam a mortificação do sistema, né? De acordo com Goffman, quando a pessoa entra no sistema prisional, ela começa a passar por ataques à subjetividade constantes, né? De um processo de mortificação do eu mesmo. Então, através dos exames criminológicos, por exemplo, feito por psicólogos, né? É como fazer parte dessa engrenagem aí, né? Desse sistema de mortificação mesmo. E para isso, resistir é preciso, né? Para continuar existindo. Então, às vezes, o psicólogo, quando ele se posiciona como um promotor de saúde, acaba sendo visto como uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, ocupa um lugar estratégico para a produção de resistência, aí, de singularização, em sentido oposto a esse do sistema. Então, é preciso criar novos horizontes, né? Novas formas de trabalho aí, com base
nos direitos humanos, né, em comprometimento com o nosso código de ética e outras resoluções, uma ética da vida, né, e não da exclusão, valorizando essa potência humana mesmo. E essas fotos são da onde eu faço estágio. E aí trazendo também a justiça restaurativa como um possível instrumento, né, para trazer essas frestas de liberdade mesmo, essas possibilidades de expressão, né, enfim. Então, podemos nomear aí como linhas de fuga, no sentido de trazer espaços de escuta, acolhimento, estratégias mesmo para ir de contraponto a esses efeitos mortificadores, né? Para que essas pessoas possam poder retornar a sonhar com um futuro diferente. E a nós, como profissionais da saúde, temos esse compromisso de trazer movimentos criativos e inventivos aí para potencializar a vida, né? Aqui temos alguns exemplos, então, da psicologia como promotora, fazendo esse networking, se a gente pode dizer, assim, com profissionais extramuros, para trazer cultura, arte, liberdade, trazer esses espaços de valorização da vida mesmo. Então, a gente pode concluir que nas prisões há lugares outros, né, para a psicologia. Não só podemos, mas como devemos tratar disso. Algumas referências. Gostaria de terminar com essa frase. E muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.